Fala pessoal, eu sou o Castro, plantonista de Geografia, e hoje nós vamos corrigir aí uma questão da Unesp de 2016. Então, é uma questão falando da proliferação de acordos de comércio regionais, ou entre regiões, ou entre blocos econômicos, ou entre países, os acordos bilaterais, né? Entre dois países. Então, está dizendo como esses acordos cresceram e que são uma forma dos países se inserirem no mercado global, por um lado, mas também de outros países, países como China, Estados Unidos, a própria União Europeia, tem um grande poder de influência, também encontrarem novos mercados, né? Então, ele pede aí, considerando o contexto dinâmico apresentado pelo excerto, ou seja, pelo texto, compreende-se a proliferação dos acordos preferenciais de comércio como resultado. Então, por que esses acordos estão se multiplicando? Beleza? É resultado dos pactos internacionais de mútuo desenvolvimento econômico? Tá, até aí sim. O que leva a investimentos na qualificação de mão de obra em países periféricos. Putz, não há esse investimento na qualificação de mão de obra de países periféricos, né? O interesse desses, muitas vezes, desses países nos países periféricos é poder terceirizar sua produção por causa de uma mão de obra mais barata. Então, não está acontecendo. B, do endividamento interno dos países subdesenvolvidos, o que provoca forte pressão internacional pela comercialização de seus produtos primários. Olha, nós não podemos dizer que os outros países estão chegando em países periféricos ou países subdesenvolvidos e falando, negocia aí as suas matérias-primas, né? Nós exigimos que você negocie suas matérias-primas. Não. Tá certo que os países primários são empurrados para negociar sua matéria-prima. Mas não é porque há uma pressão internacional, é porque é essa forma que eles encontram para poder participar desse mercado global. Ou seja, aumentarem os seus ganhos nessas negociações. C, da crise de superprodução dos antigos centros industriais, o que demanda rápidos acordos para evitar fechamentos de empresas e demissões em massa. Olha, não dá para a gente falar que é uma crise de superprodução nesse momento, né? Nós temos aí, por mais que a gente produza bastante, nós temos uma sociedade de consumo que nos estimula a consumir cada vez mais. Então, tudo bem, os antigos centros industriais e alguns relativamente novos, como a China, estão procurando aí fazerem acordos, né, para atingir novos mercados, mas muitas vezes é para aumentar a sua produção, ou seja, para aumentar a produção para lucrar mais. Então não há necessariamente uma crise. A globalização permitiu que esses países pudessem aí vender para o mundo inteiro, certo? E tem ainda um outro agravante, né? Quando ele fala para evitar fechamento de empresas e demissões em massa, ele está esquecendo aí que nos países centrais não acontecem tantas demissões. Por quê? Porque nós temos uma mão de obra muito qualificada, né? Ou nós temos aí um setor terciário que tem recebido essas pessoas. Né? O que vai causar a demissão? A automação, a substituição por máquinas, mas não nesse nível que ele está falando, né? De rápidos acordos para evitar fechamentos em massa.
Então, vamos colocar aqui dessa crise de superprodução. Não podemos necessariamente falar disso, uma vez que a globalização me permite produzir mais, nesse caso. A D é polêmica, né? Porque ela está na Unesp de 2016 e ela fala do enfraquecimento dos antigos blocos econômicos, que provoca divergências políticas e econômicas em setores produtivos estratégicos de cada país. Olha só, isso em 2016 a gente não tinha o processo do Brexit decidido, né? O processo do Brexit estava começando a tomar forma, né? Nós tivemos a votação ali e estamos pensando o que podemos fazer sobre o Brexit. Nós não, né? A população do Reino Unido e os políticos do Reino Unido. Mas, enfim, eu não tinha um enfraquecimento como nós temos hoje, com o surgimento ali de governos nacionalistas, com dando preferência aí pelos acordos bilaterais, protecionismo dos Estados Unidos. Não, isso aí ainda era muito incipiente. Então, se fosse hoje, putz, a gente pode começar a falar desse enfraquecimento, sim. Mas em 2016, não. Então, tem uma pegadinha involuntária, que é a questão da data aqui, né? Ainda mais se a gente considerar que o texto aqui, ó, 2015, né? Então, assim, além de tudo isso, se eu tenho enfraquecimento dos blocos econômicos, é de se pressupor que eu tenha uma diminuição de acordos, né? Ou pelo menos só acordos aí bilaterais. Não necessariamente, beleza? Nessa época não podemos falar ali desse enfraquecimento. Hoje já podemos. Então sobra para a gente a alternativa E, né? Que é a correta. Mas por que ela é correta? Vejam só, esses acordos estão aumentando por causa da globalização da economia, o que alimenta uma crescente integração, ou seja, os países estão se integrando mais, o que é verdade, e uma relativa uniformização das condições de existência das sociedades. Então, nós temos ali que, por exemplo, países estão passando por um processo de uniformização em alguns aspectos. Lógico que o maior deles é na estruturação de sociedade de consumo, né? Nós temos aí uma sociedade de consumo e que ela cada vez mais é homogênea, ou seja, todo mundo usa as mesmas roupas, todo mundo ouve as mesmas coisas, assiste as mesmas coisas, sem contar que nós temos aí os países periféricos se organizando para produzir de determinada forma, né? Eles entram aí nessa nova divisão internacional do trabalho com produtos de pouco valor agregado, sejam matéria-primas ou sejam aí produtos industriais mais básicos, né? Peças, produtos têxteis, coisas do tipo, ou a gente está falando aí de uma questão dos países centrais, que estão cada vez mais se especializando em produtos de alto valor agregado, em pesquisa e desenvolvimento, esse tipo de coisa, beleza? Questãozinha aí um pouco polêmica, mas acho que dá para gente tateando aí o que acontece. Espero ter ajudado vocês. Cuidem-se e até mais.